Nesse vídeo, você, homem gay como eu, vai entender como usar a sua energia sexual, como funciona o desejo e quem você é no sexo, mesmo se você tem muito ou pouco desejo. Não existe problema nenhum em você ter muito ou pouco tesão. O problema é você não saber o que fazer com a sua energia sexual. Até o final desse vídeo, você vai entender quem você é no sexo, fazer escolhas mais conscientes na sua vida sexual e afetiva, sentir prazer com menos culpa e vergonha, ter mais foco na masturbação e no sexo, sentir mais prazer no corpo e na mente, desenvolver mais confiança na sua vida sexual, afetiva e emocional. Esse vídeo é para homens gays que querem se entender sexualmente. Se você tem muito ou pouco desejo e quer saber por que isso acontece, quer se assumir sexualmente, se você é criador de conteúdo adulto ou pensa em criar, se você já trabalha com sexo ou erotismo ou quer trabalhar, se você quer explorar a masturbação, os seus fetiches, as suas fantasias sem culpa, se você busca autoconhecimento com astrologia, se você também está aberto a entrar em estados de transe pela hipnose, se você quer entender como é que o tesão funciona no seu corpo, se você busca experiências sexuais mais intensas, e se você se sente travado, confuso ou com vergonha no sexo, esse vídeo é para você. Agora, se você quer alguém dizendo o que você deve fazer, se você busca soluções mágicas, procura julgamento moral sobre o sexo, se você quer apenas algum estímulo momentâneo, se você não quer assumir responsabilidade pelo seu próprio desejo, pelos seus atos, se você evita falar de sexo e espera algum resultado sem se envolver no próprio processo de autoconhecimento, esse vídeo não é para você. Muitos homens que chegam até mim já fizeram terapia e algum processo de autoconhecimento. Alguns se conhecem bastante, mas tem outros que também não se conhecem quase nada. O que acontece é que o padrão sexual continua ali se repetindo, criando dúvidas, bloqueios, vergonhas e algumas escolhas automáticas. Quando o desejo sexual é entendido e reconhecido, a culpa e a vergonha diminuem. A origem dos bloqueios se torna mais consciente. As escolhas ficam mais maduras. O tesão aumenta, os orgasmos ficam mais intensos. A reconexão entre os parceiros acontece de forma natural. Você passa a se entender de verdade no sexo. Eu separei alguns casos para te mostrar aqui. Durante muito tempo, eu não percebia com muita clareza as minhas principais características, tanto as qualidades quanto os defeitos. Tudo isso passava bem despercebido para mim. E aí marquei a primeira sessão e realmente eu me conheci com muito mais profundidade a partir daí. Ele trouxe um método investigativo bem interessante a respeito das minhas qualidades, dos meus pontos fracos, que às vezes a gente pode entender como defeito, mas são apenas características, e tudo isso depende de como a gente utiliza isso. Então o método dele me ajudou a me conhecer e foi muito importante no meu processo de terapia. E aí eu comecei a enxergar certos padrões nos meus relacionamentos e me trouxe uma motivação para ser uma pessoa melhor e ser um companheiro melhor. Sempre tive muito interesse pela astrologia, eu tive um problema pessoal e aí eu busquei ajuda, né? Era uma situação muito pessoal e aí eu falei, putz, será que sempre sou eu que estou errando? Será que sempre são as pessoas que erram? Lá no início, né, quando foi feito tudo isso, tudo foi o norte para que eu pudesse, inclusive, evoluir lá na minha terapia. Então, uma coisa está muito associada à outra. E hoje, inclusive, a minha terapeuta utilizou, né, o estudo que foi feito como base para que eu pudesse melhorar, porque realmente eu estava numa fase bem difícil da minha vida. Na época eu pensava assim, putz, é só emocionalmente, mas não era, né? Tinham outros aspectos também que não que foram desenrolados com esse trabalho que foi feito, né? Com esse estudo que foi feito lá atrás. E aí você começa a enxergar, putz, será que o problema realmente está em mim? Será que
tá em outra pessoa? Será, né, onde é que eu estou errando? O que é que eu posso melhorar? Porque realmente é isso, né, Bruno? É você se conhecer um pouco mais, né? Você saber quem você realmente é e querer saber para onde é que você pode ir e como é que você vai, né? Como eu devo ir. Então, para mim foi sensacional, assim. Foi um divisor de águas e tem sido. Agora eu quero te contar por que eu cheguei até aqui. Eu sempre fui uma pessoa muito intensa sexualmente. E eu nunca tive muito problema para me envolver com alguém. Eu sei que muita gente pode achar isso uma coisa boa, mas para mim, na verdade, nem sempre foi assim. Primeiro, lá no auge da minha adolescência, eu já sabia que eu era gay. Eu me excitava com uma embalagem de cueca no mercado, daquelas que o cara tinha o corpo todo musculoso, marcado na capa. Mesmo assim, eu tentei me encaixar. Eu tentei me envolver com algumas mulheres. E no final das contas, eu me sentia mal. Eu sentia que eu estava forçando a minha barra. Ou seja, eu já sabia, desde a mais tenra idade, que meu negócio era macho, meu negócio era homem. Daí, chegando na minha primeira vez com um cara, foi tudo muito desengonçado. Além disso, bateu uma culpa, uma vergonha, um medo de julgamento. Só mais tarde, lá pelos meus 20 e poucos anos, quando eu fui fazer faculdade numa cidade grande, eu enfrentei todo o bloqueio que eu pude ter comigo mesmo e decidi ir atrás do meu desejo. Aí eu fui logo para uma sauna. Beijei, transei, fiz o que eu pude. Mas depois eu voltei para casa me sentindo novamente culpado, sujo, com vergonha, pensando que os outros estavam me julgando com os olhares. Aí eu passei por alguns processos terapêuticos e um deles foi um verdadeiro fracasso. A cada semana que eu chegava na terapia, dependendo do que eu levava para a sessão, a psicóloga me taxava de hétero, gay ou bi. Eu chorei muito nessa época, porque eu tentava me encaixar em rótulos. E a essa altura, eu me considerava um fracasso sexual total. Até que eu decidi uma coisa. Eu não queria que ninguém dissesse quem eu devia ser. Porque eu sentia que eu não ofendia ninguém. Eu só precisava saber quem eu era. Até que eu comecei um processo com um psicanalista, gente boa, que disse que eu seria o objeto de estudo, sem que eu precisasse me encaixar em algo externo, em algum tipo de rótulo. Aí eu gostei. Aí eu namorei com um cara que me apresentou astrologia, e aí eu decidi ir na minha primeira consulta astrológica. Eu me arrepiava com cada frase que saía da boca da astróloga. Foi uma interpretação que me tocou demais, tanto que eu decidi ser astrólogo. Aí eu comentei isso com um psicanalista sobre astrologia, e ele riu, e eu, respeitando a minha condição, eu encerrei o processo com ele. Comecei a estudar astrologia de verdade, e ela me mostrou padrões profundos da minha energia, da minha sexualidade, da minha intimidade. E quando eu comecei a atender profissionalmente, eu conheci a hipnose e incorporei na minha prática. A hipnose me mostrou como acessar estados eróticos e sexuais com mais foco, com mais consciência, com muito mais intensidade. Hoje eu uno essas ferramentas para ajudar outros homens gays a fazerem o mesmo, sem julgamento, sem moralização e sem encaixar ninguém em modelo nenhum. Porque tudo isso ajudou na minha aceitação e acelerou o meu processo de superação. E no final das contas foi aí que eu entendi que o problema nunca foi eu ter muito fogo, ser uma pessoa intensa sexualmente. Foi eu não saber usar isso da forma certa. E eu acredito com todas as minhas forças que tudo parte da nossa essência. A maioria dos homens aprende a lidar com o desejo assim. Achar que é só de origem fisiológica. Se julgar o tempo todo. Reprimir o que sente. Agradar os outros por obrigação. Se comparar constantemente. Se cobrar ou se culpar. Sentir vergonha do próprio tesão. Tentar se encaixar em alguns modelos prontos. Fingir querer algo que não quer. Gastar tempo e dinheiro em processos longos e confusos. O resultado é sempre o mesmo. Confusão, repetição e frustração.
O jeito certo é aprender a usar a energia sexual. É diferente de controlar ou reprimir. E é sobre você reconhecer o seu padrão sexual, entender como você se excita, perceber como o seu corpo e a sua mente respondem ao desejo. É assumir o que você gosta, saber o que você busca na intimidade. É saber usar o seu desejo com mais maturidade. Você não precisa se corrigir, você precisa se entender. Sempre que surgir um desejo, um fetiche ou uma fantasia, mas junto vier uma dúvida, uma culpa, uma vergonha ou qualquer outra coisa, lembra disso que eu vou te dizer agora. Isso não é um defeito ou um problema. Até aqui você já aprendeu. Isso é a sua energia sexual. Ela existe aí dentro de você desde quando você nasceu. E ela pode ser reconhecida, compreendida e direcionada. A astrologia mostra os padrões da sua intimidade e os momentos em que o desejo vai aparecer mais na sua vida. Já a hipnose ajuda a acessar essa energia no seu corpo com mais foco e muito mais intensidade. Então, toda vez que essa energia te chamar e você sentir alguma coisa te impedindo, você vai lembrar disso que eu estou te falando agora. E é exatamente isso que eu faço na sessão Eros. A sessão Eros é um encontro individual, íntimo e totalmente confidencial. É um espaço adulto para falar sobre desejos e prazer, vínculos, intimidade, masturbação, fantasias, fetiches e escolhas sexuais. Sem julgamento e sem moralização. A sessão acontece em 3 etapas. Primeiro é o perfil erótico. Aqui a gente identifica o seu padrão energético de desejo sexual. O que você busca realmente no sexo? O que te excita de verdade? Como você seduz e como você se envolve com alguém e o que você procura nos relacionamentos. Também a gente olha a forma como você se conecta emocionalmente e o que bloqueia ou impede a sua energia sexual de fluir. Tudo isso usando a leitura energética do seu mapa de nascimento. O objetivo dessa primeira parte é muito simples. Te dar clareza sobre quem você é e o que você quer no sexo. Daí, a gente entra nos ciclos do desejo. Aqui você entende como o seu desejo se movimenta ao longo do tempo. Quando ele aumenta, quando ele pede uma pausa, ou quando ele passa por algumas transformações. Isso tudo exige mais decisão e atitude da sua parte. Nesse momento, a gente entra nas suas previsões íntimas para os próximos 6 meses. O objetivo aqui é você parar de agir no automático e começar a se preparar para viver o desejo com mais maturidade. E, por fim, o direcionamento energético. É aqui que você começa a usar o seu desejo a favor de si mesmo e também nas suas parcerias. A gente ressignifica a sua relação com a masturbação e com o próprio prazer. Você reconhece as suas fantasias, os seus fetiches e reduz ou até zera a dispersão durante o seu prazer. Tudo isso para que você consiga viver o desejo com mais intensidade, com mais prazer. Nesse momento, a gente pode acessar estados de foco profundo com a hipnose, sempre de forma opcional, segura e combinada entre a gente. O objetivo dessa etapa é acessar, ativar e transformar o seu desejo. Então, se você quer entender quem você é no sexo, ter mais realização na sua intimidade, descobrir quais são as suas fantasias e os seus fetiches, viver o seu desejo com mais intensidade e mais maturidade, retomar o seu desejo, ter orgasmos mais intensos e mais prazerosos e superar a sensação de vergonha e culpa, clica no botão aqui embaixo para aprender de vez a usar a sua energia sexual. O valor da sessão é R$ 597 no cartão em 12 vezes ou no Pix. E depois, se você quiser se aprofundar, eu ofereço acompanhamento Eros com 2 ou 4 sessões. Se após 7 dias da sessão você ainda sentir que não teve o resultado esperado, eu devolvo 100% do valor investido. A sessão Eros é um encontro único, mas o primeiro passo começa aqui. Clica agora. Te espero na sessão.